Então vamos lá. Vamos começar com os jogos? Os jogos evoluem com crianças e ajudam a formar a estrutura da sua personalidade, desenvolvendo aspectos motor, intelectual, criativo, emocional, social e cultural. Gente, isso de uma forma abrangente. Os jogos vão trazer essas possibilidades de fazer com que todas essas situações, todos os aspectos motores, a gente consiga trabalhar. Tá? E a gente precisa estar isso conectado à relação ao nosso trabalho. Com o jogo, as crianças expressam-se de forma natural, pois escolhem uma solução adequada às suas necessidades e potencialidades. Ajuda a canalizar, reduzir ou processar condutas agressivas, de base para a segurança do indivíduo e do ambiente. Olha quanto é importante essa informação, gente, porque essa criança ela vai estar sendo, de alguma forma, sendo envolvida, sendo habilitada dentro de um processo juntamente com outras crianças, possibilitando modelos e exemplos efetivos e que vai trazer benefícios significativos. E isso vai, com certeza, reduzir, canalizar todos esses comportamentos que são agressivos, tá? A própria insegurança, vai trazer mais segurança para essa criança executar, porque muitas vezes a nossa criança com TDAH, gente, ela já chega numa educação física, aí eu não consigo jogar bola, né? Muitos, é prático para chegar para mim e dizerem isso, né? Então, assim, eu não consigo, então, mas como vamos conseguir? O que você consegue aqui? Você consegue pegar a bola? Aí ele, nossa, você é tão simples, Luiz. Falei, sim, então pega, joga para mim, junta. Então, aí você começa, porque a criança está lá na mente dela, dizendo, eu não consigo. E aquilo ela pega como uma verdade. Por quê? Cabe a nós, enquanto psicomotricistas, trabalhar essas possibilidades, dar a oportunidade, tá, de vivenciar esses movimentos para trazer as possibilidades de um desenvolvimento, gente, tá? Alguns jogos aí para vocês, certo? O jogo do Simon, né? Ele também serve para prestar atenção, que é um dos maiores déficits em crianças com TDAH, né, gente? A questão da atenção, né? Então, a gente também utiliza esses jogos em termos de trabalho, no trabalho clínico, de trabalhar com a criança, tanto a questão da atenção, fortalecer isso, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, qual também um trabalho com funções executivas, atividades de raciocínio que vão trazer, canalizar mais um treino para essa questão da atenção, dessa criança cada vez mais estar atenta a essas possibilidades, tá? A criança, e aqui, ela aperta, né? Ela deve guardar o dispositivo, né? Parar de executar a sequência e depois inserir a sequência que foi mostrada. O dispositivo liga, ele vai dar ali a sequência e você tem que ir apertando a sequência e isso vai numa evolução. Gente, esse jogo você tem até online. Quem está trabalhando com atendimento online, fazendo consultório também, ou trabalhar com a criança, até isso você consegue fazer. Tá? Tem isso disponível, jogos na internet, sites liberados que você pode entrar, colocar e fazer com que essa criança participe também, tá? Outro jogo também que serve para trabalhar impulsividade, gente, é a torre, tá? Eu gosto muito, tenho várias torres lá no consultório onde eu trabalho. Então, assim, essa tem raciocínio, porque a criança tem que colocar cor, tem ali o vermelho, o laranja, o amarelo, ela tem que fazer essa torre, ela tem que estar trabalhando com essa questão da impulsividade. Nós sabemos que a criança, né, com TDAH, quando ela tem o tipo hiperativo impulsivo, né, ela se lança, né, gente, o tempo todo. Ele está lá à frente, nós estamos aqui atrás, está sempre se lançando. Então, nós temos que dar uma certa previsibilidade, tá? Uma organização desses instrumentos que a gente vai utilizar para fortalecer experiências que essa criança entenda este comportamento, né? Que ela preste atenção, que ela esteja atenta, né, à instrução, à organização, à previsibilidade de como vai acontecer, e quando ela tem esse entendimento, essa organização, ela já se lança sabendo o que tem que fazer
o acerto em relação ao trabalho vai favorecer de forma muito significativa. Então, você pode achar que é um brinquedinho qualquer? Não, gente, tem uma função excelente em termos de trabalho. Isso vai favorecer, tá? E eu deixei aqui uns slides, mais ou menos, para vocês, quem quiser ocupar depois, como fazer, tá bom, gente? Como os procedimentos. O Mikado, né? O famoso também, um jogo antigo, divertido, muito útil para as crianças com TDAH, pois permite que trabalhem habilidades motoras, a impulsividade. Gente, esse aqui é o carro-chefe. E hoje ele já tem amplo também, né? Eu já vi também, assim, quando tem eventos em parques, já tem maiores ainda também, né? Então, para trabalhar o corpo como um todo, e não só a parte de manipulação de mãos, tá? Que aqui é o tradicional vareta, né, gente? Né? Então, para quem conhece, tem o Mikado, que é o jogo antigo, divertido, muito útil para crianças com TDAH, pois permite que trabalhem habilidades motoras e impulsividade, tá? Esse jogo consiste em um grupo de palitos muito finos com faixas coloridas nos cantos. Para começar a tocar, todos os palitos são unidos e colocados na vertical, deixando-os cair em uma superfície. Nesse momento, e por sua vez começa a tocar. Então, um por vez vai retirar o palito sem tocar nos outros, né? Então, se tocou, perde. Então, é uma maneira de você trabalhar a atenção dessa criança com TDAH, ela observar, ela controlar, aprender a controlar esse comportamento frente a essa estratégia. E aquilo que esses autores anteriores disseram para nós, né? Quanto mais esse movimento, quanto mais esse treino haver, melhor serão as possibilidades de habilidades de adquirir essa criança, né? Quanto mais possibilidades, melhor. Então fica a dica aqui desse jogo também. Os quebra-cabeças adaptados à idade também pode ser uma atividade muito divertida para trabalhar com crianças com TDAH. Os quebra-cabeças permitem que eles concentrem em uma tarefa que trabalhe com atenção e habilidades motoras. Gente, aqui acontece um erro muito grande, tá? Muitas vezes você vai dar um quebra-cabeça para a criança e você nem avaliou. Aí aquela criança começa, ela já desiste de forma imediata e muitas vezes ela não vai querer nem tocar mais nesse material futuramente. Então a gente não, eu trouxe isso aqui que é bem importante a gente falar, é simples. Não, não é simples. Aqui existe um trabalho dentro de um quebra-cabeça que se a gente for falar, a gente pode ficar assim horas aqui falando sobre isso. Quantas informações você trabalha dentro de um quebra-cabeça? Tá? Através de um quebra-cabeça. Então, não posso colocar o quebra-cabeça, especificamente aqui hoje falando dos TDAHs, para uma criança com TDAH, já com um volume de peças que você nem avaliou se essa criança consegue. Começa com 4. Começa, mas é muito simples, professor Luiz. Gente, começa de segurança. Dê segurança para essa criança. Dê acolhida para ela sentir bem. Quando ela sentir bem acolhida, o que você propor, ela vai fazer. Ela vai desempenhar. Isso vai favorecer o desenvolvimento dela, tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa, não é simplesmente sair por aí aplicando técnicas, aplicando um jogo, aplicando atividade. Eu tenho que entender qual é a função daquele jogo. Aí eu sei que todos são importantes, mas qual é a função daquele jogo para aquela criança? E isso nós precisamos entender. Então, não façam isso, já colocar um quebra-cabeça para uma criança lá de 12, 13 peças, a criança nunca fez de 4, ela não tem conhecimento. Começa do básico e vai avaliando. Na minha prática pessoal, eu sempre começo. Eu tenho vários modelos, vários de madeira, vários tipos, amplos, pequenos, em livros, vários. É muito bom ter essa variedade de materiais e de possibilidades. E eu vou variando, eu vou graduando e eu consigo saber, aquela criança, ela consegue fazer até 10. Essa criança consegue fazer até 12. E você vai ampliando essas possibilidades, tá? Aqui, ó, uma boa atividade para trabalhar também, gente, com as crianças, procurar objetos dentro dos pratos que tenham muitas coisas. Então, assim, caixa surpresa, tem que procurar, ele tem que achar um objeto, às vezes tatear sem observar.
numa imagem, eu observar várias coisas e ele tem que, né, aqui, por exemplo, encontre fotos com desenhos muito completos, né? Por exemplo, uma cidade onde existem muitos edifícios, lojas, diferentes pessoas em bicicletas, animais. Quanto mais elementos o desenho tiver, mais difícil será a tarefa e maior será a demanda. Também é outro exercício, tá? Que a gente consegue também na internet. Eu já vou trazer dicas de livros para vocês sobre isso, que abriu muito a gama de leque agora de livros, de possibilidades. Você começar também do mais simples e vai ampliando para o mais complexo. Você consegue trabalhar a atenção, você consegue trabalhar a questão da hiperatividade, a questão da impulsividade frente ao material, você consegue canalizar, treinar a atenção dessa criança para um processo de aprendizagem acadêmico. Você consegue perceber o ritmo de trabalho, quanto tempo essa criança também trabalha. Quais são os elementos, fatores essenciais que precisam ser sobreposto durante essa prática, também para regular comportamento. Gente, é uma infinidade de coisas, de opções, de possibilidades que vai trazer benefícios bem importantes, tá? Muitos tempos atrás nós tínhamos até só o livro, né, onde está o Wall-E. Excelente. Também você começa gradativo. Hoje já tem onde está o Mickey, onde está o Thomas. Hoje já tem livros igual a esses sobre super-heróis também, do interesse da criança, né? Nós sabemos que a criança TDAH, a gente também facilitar essa área de interesse, ele gosta, você vai canalizar mais ainda as possibilidades desses estímulos serem efetivos. Isso vai contribuir de uma forma muito significativa, tá? Outra atividade aqui, gente, fácil e divertida, é útil para trabalhar a atenção e o planejamento, são os labirintos, tá? Para fazer isso, obtenha labirintos diferentes e com instruções, como preste atenção. Gente, aqui eu não posso deixar de falar também de uma pós que eu gosto muito, sou fã da pós de TDAH. A gente trabalha tudo isso. Na psicomotricidade, a gente vai trabalhar de forma muito tem disciplina, só para vocês terem uma ideia, só falando de materiais, só falando de atividades. São praticamente 8 a 16 horas aula somente sobre intervenção. Então, toda essa gama de possibilidades e atividades aqui é um recorte de tudo que vocês vão ter se forem nossos alunos, né? Se me permitirem ser professores de vocês, né? Dentro da pós, certo? Nós vamos poder trabalhar tudo isso de uma forma muito espetacular. Que nem a minha aluna lá da pós disse assim, professor, hoje eu olho as aulas, eu olho o material e é meu embasamento teórico, né? Essa semana eu tive uma aluna, né, de Criciúma que me ligou, foi muito legal, gente. Ela disse assim, professor, posso lhe pedir uma permissão? Eu falei, fale, diga, o que é? Ela disse assim, eu posso pegar o seu material da aula, porque o seu material, ele está tão bom, e eu preciso fazer um embasamento teórico dentro da sua aula do meu artigo. Isso vai me favorecer. Falei, por favor, utilize, faça. Gente, é muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque está organizado, está sistematizado. A Mara organiza de uma forma tão precisa isso, que essas disciplinas, uma vem contemplando a outra. É muito legal, gente. A gente entra na tela, os alunos dizem, nossa, professora, a sua aula está contemplando demais a outra. A sua contemplou a outra. Então, é muito legal também que, às vezes, um professor, a forma como a gente trabalha e traz esses exemplos, e uma das grandes gamas de entendimento do Grupo Rema é trazer produção científica, conhecimento científico e prática. Fazer essa relação que ela se sobreponha, tá? E que vocês possam sair com conteúdo científico, entendendo o que vocês estão fazendo, né? E também com a prática, com possibilidades de prática. Então, é muito interessante que ela diz assim, para fazer meu artigo, foi lá, eu olhei um material da aula tal, da professora tal, muito interessante, gente, porque ali está ali embasamento todo importante para isso, tá?
A criança deve prestar atenção à tarefa, planejar como fazê-la para encontrar a saída. Aqui, gente, existe também vários graus de labirintos, tá? Aqui mais alguns modelos para vocês terem ideia. Com as crianças pequenas, a gente pode colocar os personagens que elas gostam, que elas adoram, tá? Olha que outros modelos também já vai ampliando um pouco mais, já vai fazer com que essa criança tenha que observar, vai canalizando de vários modelos, várias formas, ali, por exemplo, uma sequência de números, você vai evoluindo nessas possibilidades, tá? Gente, um mapa. Nossa, professor Luiz, trazer um mapa? Sim. Uma atividade simples que permite que as crianças prestem atenção são os mapas. Você pode adaptá-lo à dificuldade da criança e também permitir ela estudar, revisar os conceitos. Gente, um desses modelos, inclusive é esse aí, eu tenho no consultório, inclusive usei ontem, tá? Onde os estados é como se fosse um quebra-cabeça. A criança vai interagindo com o mapa. Ela vai participando, não é aquela coisa, só aquela folha, ela vai encaixando, ela vai entendendo aquele estado ali, é tal, fica aqui nesse centro. Existem cores, várias situações que você vai criando a possibilidade dessa criança estar numa aula de geografia, estar atenta, concentrada e ao mesmo tempo manipulando, fazendo várias situações que também que tragam essas possibilidades, tá? Gente, um jogo que todo mundo tem que ter, tá? Isso eu digo, todo professor profissional que trabalha é o Lince, tá? Ah, não posso comprar. Tem na internet disponível. Ah, você pode criar o seu. Eu teve criança minha que eu conversei com a mãe, a gente criou da criança, tá? E o objetivo era outro, mas era de vários, trabalhar a palavra, a gente fez da criança, com as coisas que ela conseguia fazer e com outras possibilidades que nós precisávamos que ela aprendesse. Então, o Lince hoje tem Lince de alfabeto, tem Lince de imagem, tem nível mais simples, nível mais complexo, tá? É uma infinidade de possibilidades. Aqui nós temos outro jogo, vocês podem criar também. Ah, preciso comprar? Não, crie o seu. Também você tem isso em casa. Vários brinquedinhos, elementos, tira a foto, cria, e a criança tem que pegar ali, manipular, mexer, utilizar as mãos, tá? Para fazer todo esse processo. Aqui nós temos também, gente, ó, os de madeira. A gente também pode criar isso de papelão, com a famosa bandejinha de presunto e queijo que você compra lá no mercado, também dá para fazer, para ir trabalhando o traçado. Várias situações de motricidade fina para a gente trabalhar isso. Muitas vezes o que acaba acontecendo? Vão lá, coloca a caneta. Às vezes a criança nem consegue pegar essa caneta. Não tem nem força. Você precisa trabalhar o dedinho antes, precisa trabalhar o movimento. Então são atividades diferentes que você vai proporcionando. Sempre aqui, gente, a gente trabalha na pós as retas, semi-retas, curvas, semicurvas, que é onde você vai trabalhando. Também tem critérios, formatos de como trabalhar isso. Isso lá na pós vocês vão conhecer também esse procedimento.